Legal. Ó, bem-vindos. Sintam-se à vontade, tá? Para comentar aqui, para usar o chat. Residente, legal, tem bastante residente. Bacana. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Deixa eu compartilhar meus slides. 5 anos estudando pós-graduação. Legal, legal. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Gabriel, qualquer coisa você me fala, tá? Ah, o meu. Isso. Ótimo. Eu já ia começar a mexer aqui, porque você que sabe onde você vai me colocar. Pode ficar à vontade. Técnica, 15 anos. Ótimo. Gente, ó, eu vou, tá? O Carlos, eu vou falar um pouco mais sobre a carreira do enfermeiro, porque o enfermeiro tem as opções de fazer especializações, certo? Mas o conteúdo, a densidade aqui serve para qualquer profissional da área da saúde, tá? Seja você estudante, seja você residente, seja você com já algum tempo de profissão, tá? Eu tô lendo aqui, já, gente, de vez em quando eu vou parar, de vez em quando eu vou olhar para baixo também, certo? E LPI, legal, bacana. Olha só, quero que vocês saibam de antemão que eu já estive no lugar de vocês, tá? Já estive no lugar da residência, por exemplo, só não fui técnica de enfermagem, mas eu já estive no lugar da residência, já fui aluna, já fui enfermeira recém-formada, tenho 18 anos aproximadamente aí de formada, eu acabo perdendo as contas, e já trabalhei, já passei perrengue à beira-leito, já tive conflitos com a equipe, já amei a equipe, já odiei a enfermagem, já amei a enfermagem. E hoje eu trabalho do outro lado, né? Eu não estou mais na linha de frente, eu não estou mais à beira-leito do paciente. Hoje eu trabalho aqui, né, no meu home office, muito online, porque depois da pandemia eu não consegui sair do online. Foi até uma fala da Elaine no começo, né, sobre a pandemia. E eu trabalho aqui no bastidor, ajudando vocês, profissionais da enfermagem, a se desenvolverem na área. E essa é uma forma muito recente que a gente tem de buscar ajuda para o crescimento na carreira. Quando eu me formei, em 2003, depois fiz residência, não tinha essas coisas não, né? A gente aprendia na raça. Então, a gente se formava, caía no mercado de trabalho e você que lute, né? Você que lute. Não tinha esse suporte que nós temos hoje de cursos, de conteúdo, de conhecimento. Talvez essa seja um pouco. Não foi 2003, amiga, que a gente se formou? Eu juro que eu acho que me formei em 2003 e eu sempre falo que é 2003. Para vocês terem ideia, o meu perfil, oi Pri, o meu perfil não é um perfil de contas, meu perfil é totalmente comunicativo e, né, e que a pessoa que se comunica ela não consegue fazer muita conta. Então eu fui, né, recebi esse convite para vir falar com vocês, para abrir esse evento. E quando a gente abre um evento é realmente algo que é um desafio. É a primeira palestra tem que ser legal para que vocês estejam aqui nas próximas palestras. E o que eu vou falar com vocês hoje é sobre o segredo para alcançar uma carreira reconhecida e valorizada. Deixa eu só passar aqui o próximo slide. Então, aqui a Fê já me corrigiu, né, Fê? Que eu me formei em 2002. Então, aqui eu trouxe a minha linha do tempo para vocês entenderem um pouco a minha trajetória profissional, certo? Me formei lá na Unifesp em 2002, então. Terminei a residência para mim em 2005, tá? Tá no meu certificado. Eu saí da faculdade, gente, eu já fiz direto a residência na própria Unifesp. Então, eu fiz pneumologia. Terminei a graduação, já engrenei ali na faculdade, na residência, tá? O meu primeiro emprego foi particular, que foi no Paulistano, que a Lídia comentou aqui. Eu saí de um universo do setor público, que eu fiquei 6 anos, e fui para um hospital privado. Então, eu tive aí o meu primeiro impacto na carreira, que foi, me exigiam uma postura diferente, me exigiam um comportamento
que era diferente do comportamento que eu tinha lá na residência, né? Os alunos, a gente trabalha muito junto com o residente médico, não tem essa questão de disputa, enfim. Foi algo que eu enfrentei no início da minha carreira. Posteriormente, eu passei pelo Hospital São Luís também, e eu me fixei no Hospital Sírio-Libanês, onde eu fiquei de 2008 até o ano passado, 2020. Minha carreira foi muito, basicamente, assistencial na área do nascimento intensiva, tá? E durante um tempo, eu atuei no grupo de acessos vasculares, insertando PIC. Eu fiz bastante coisa dentro do hospital, afinal, foram muitos anos. E mais para o final da minha trajetória lá dentro, eu fiz uma especialização em gestão da qualidade e segurança do paciente. Fiz lá no hospital mesmo. Quero que vocês observem uma coisa na minha carreira, que ela não foi uma carreira linear, digamos assim. Eu não entrei como assistencial, depois eu fui supervisora, depois eu fui gestora, né? Supervisora, coordenadora, enfim. A minha carreira era muito assistencial, tá? Muito assistencial. Em algum momento, depois que eu estive ali, estavam uns 9, 10 anos, fazendo a mesma coisa, eu comecei a ter algo que talvez quem está aqui muito tempo na profissão possa estar sentindo, que é estagnação. Já sei tudo, já fiz tudo, já domino totalmente esse ambiente que eu estou e eu não sei para onde eu vou. Eu não sei como crescer. Eu não sei o que fazer de diferente. Eu participava do grupo de pique, né? Então eu tinha duas chefes, tinha duas escalas, o grupo de pique era separado, então eu participava do grupo de pique e tinha a minha escala do noturno. E isso foi me dando uma exaustão muito grande. A gente tem alguns pontos da nossa trajetória. Quando a gente se forma, em decisões, que caminho seguir, o que eu vou fazer, insegurança de liderar. Depois que a gente se forma, que a gente está um tempo na área, o que eu vou fazer agora? Não sei se alguém aqui sente isso, pode falar aqui no chat. É muito comum, depois de um tempo de carreira, a gente está no platô. Nesse momento, foi por um acaso que eu fui parar num curso de coaching, que eu nem sabia o que era coach na época, foi 2016. Coloquei ele para vocês. Ó, 2016, eu fiz o curso de coaching e eu fiz para me desenvolver, para me despertar algo que eu estava buscando que eu não encontrava. Nesse despertar, tinha que fazer um TCC, eu tinha que atender pessoas, então eu comecei a atender meus colegas para fazer o TCC, fui vendo que tinha resultado. Essa minha transição, olhem só, foi de 2016 que eu comecei, então foi uma transição lenta e gradual para que eu estivesse fazendo o que eu faço aqui hoje. Foi quando eu fiz o coaching que eu descobri qual era a outra área que eu gostaria de seguir também na enfermagem. E aí eu fiz a especialização em gestão da qualidade e segurança do paciente. Olha só quanto tempo que eu fiquei, se vocês observarem, desde a residência 2005 até a minha próxima pós, que foi 2019. Não é algo bonito, não é algo que a gente, que eu me acho bonito de dizer, mas eu quero que vocês entendam que a desmotivação, ela era causada por falta de propósito, por falta de objetivo. Eu estava fazendo a mesma coisa sem estudar, então não sei se isso também acontece com alguma de vocês aqui, tá? Algum de vocês está um tempão na área sem estudar. Isso entra também com a parte dos técnicos de enfermagem. Vocês estão fazendo cursos? Vocês estão estudando? Por quê? Existe uma progressão também na carreira de vocês, né? Vocês podem passar para hospitais cada vez melhores ou instituições cada vez melhores. E vocês podem ter salários melhores, algo que faça mais sentido para a carreira de vocês, tá? E então, quero que vocês vão já entendendo um pouquinho sobre carreira. É muito comum que qualquer profissional, não é só da enfermagem, foque mais no emprego. Eu preciso de um emprego, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso disso, preciso daquilo, né? E a gente esquece de desenhar a nossa trajetória profissional. Quando eu comecei a despertar ali para o meu propósito nada mais é do que fazer algo que eu tenho muita vontade e que tem a ver com os meus talentos, tá? Quando eu comecei a despertar, eu fiz a pós, e aí eu enfrentei um desafio do mercado de trabalho, que eu não sei se vocês estão percebendo hoje, que é entrar na área que a gente se especializa.
Não era porque eu era enfermeira lá há 30 mil anos que eu conseguiria entrar fácil na gestão de risco. Então, eu usei algumas estratégias, né, até mesmo que eu, por conta do meu trabalho, que eu trabalho com isso, e eu consegui trabalhar na gestão de risco. Então, eu fui analista de risco durante um período antes de sair do hospital. E foi também uma experiência muito importante para que eu entendesse a enfermagem por outro aspecto, que é algo que a faculdade não traz. Esse ano, o que eu fiz? Na verdade, eu estou na metade do meu MBA em gestão de pessoas. Eu fiz uma formação em mentoria, tá? Quero que vocês tomem muito cuidado, porque tem muita gente dizendo que faz mentoria, mas porque é uma área nova, é uma área promissora, todos precisamos de mentores para crescer. Eu passo por muitas mentorias, mas eu fiz uma formação em mentoria e fiz uma formação em psicologia positiva. Então, esses anos 2020 e 2021 foi um ano de muito crescimento, foram anos de muito crescimento para mim, que eu investi realmente em aperfeiçoar o meu conteúdo, né, o meu material, o meu conhecimento para trazer mais qualidade para as pessoas que eu atendo. Certo? Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão pensando um pouquinho na carreira de vocês? Enquanto eu conto a minha carreira, vocês estão pensando na trajetória de vocês? Podem falar aqui no chat. Ó, a Priscila é técnica de enfermagem e ela é aluna minha, inclusive, né, Pri? Pri acabou de entrar no meu curso, tá? Ah, então, e aí deixa eu contar uma coisa para vocês. Qual que é o meu propósito com esse meu trabalho? É encorajar vocês, profissionais da enfermagem, a fazerem escolhas conscientes na carreira, tá? Através do autoconhecimento, que leva à satisfação profissional. Eu vejo assim, não existe satisfação profissional, ou existe mais ou menos, se eu estou fazendo algo porque meu pai falou, minha mãe falou, meu marido falou, minha namorada falou, meu colega falou para fazer, o que o professor falou para fazer, que todo mundo falou para fazer, mas menos você escolheu fazer aquilo. Como que eu pratico esse meu propósito? Então, eu tenho os atendimentos individuais, a pessoa me contrata, a gente faz algo que ela precisa, tá? Para evoluir na carreira. Ou na liderança também, porque o enfermeiro que não tem boa liderança, ele não tem sucesso na carreira, ou ele tem mais ou menos, né? Não é regra, mas os bons líderes conseguem atingir bons salários, bons empregos, certo? E então tem curso online, tem atendimento, tem mentoria em grupo, enfim, diversos produtos, a gente chama de produtos. Qual que é a questão? Eu não consegui sair do online ainda, né, por conta da pandemia, que a gente não sabe aí como que está, né, como que vai ser a aceitação, tá? Então, quando a gente fala sobre protagonismo, que é o tema central desse evento, tem total sentido com as suas decisões que você faz na sua carreira, tá? Deixa eu ver, o Carlos falou assim, ó, tentei várias faculdades, mas sou pai de família e não foi falta de vontade. Eu crio filhos, estudo, tem vários lados da mesma moeda. Para você ficou difícil, tá ok. Não tem problema, tá, Carlos, que você foi difícil. Gente, fazer a faculdade e trabalhar, né, que é estudar e trabalhar, é muito difícil, tá? O que não quer dizer que não possa despertar em você, em algum momento, algo mais forte e que vá haver um planejamento. E dentro desse planejamento, talvez seja possível chegar nesse sonho, certo? O protagonismo está nisso também, de eu criar alternativas para. Parece que vocês vão falar assim: ah, essa doida veio aqui falar e parece que é fácil. Fácil não é. Porém, é possível e dá para tentar, certo? É essa a questão da tentativa. Então, vamos lá. O tema central aqui da nossa palestra é como alcançar, né? Como alcançar o reconhecimento e a valorização. Meracatu, bem-vindo, Mauriel. Seguinte, como alcançar, né? O reconhecimento é algo que a enfermagem busca constantemente, certo? A gente busca ter a valorização, a gente busca que a gente faça algo e que alguém dê um retorno do que a gente fez,
que a população entenda a importância da enfermagem, que a gente tenha condições dentro do ambiente de trabalho, que a gente consiga ter mais um salário melhor, né? Estamos aí na aprovação aí do piso salarial, que aí, gente, o intuito aqui não é falar nada de política, tá? Nada de política, nós vamos entrar no mérito de política, porque o que importa aqui são vocês. A política está lá, a gente não consegue mexer na política, eu não consigo mexer no piso, eu consigo tocar e falar com cada um de vocês que estão aqui, certo? Então a gente vai focar na questão de aqui. Fala para mim aqui no chat o que seria para você ser reconhecido e valorizado. Quero ouvir, vai surgir várias coisas legais aqui no chat. Deixa eu ouvir um pouquinho vocês. O que será que é a valorização e reconhecimento que vocês buscam? Falem para mim. Deixa eu ouvir vocês um pouquinho. Tô sem foco. Deixa eu ouvir vocês. Estudei com a doutora Elaine, doutora Solange. Legal. Oi, Cida. Tá boa? Cida maravilhosa também. Quero ouvir vocês, quero ouvir de vocês aqui o que é. Sabe por quê, galera? Vamos começar a pensar nisso do reconhecimento, porque é o seguinte, ó. Se eu não tenho formado na minha cabeça o que é reconhecimento e valorização, eu vou estar sempre buscando algo que eu nem sei o que é. Quando eu encontrar, eu nem vou saber que eu encontrei, né? O que será que é reconhecimento e valorização para vocês? Legal, Simone, parabéns, viu? Esperar o delay, né? Tem um delay, eu falo e vocês escutam um pouquinho depois. Então eu fico com essa cara aqui de fazendo nada, esperando a resposta de vocês. Ó, deixa eu falar, para mim, o que é reconhecimento do meu trabalho que eu faço hoje, tá? Hoje, o reconhecimento do meu trabalho é, por exemplo, receber um convite como eu recebi aqui para vir palestrar. É ser remunerada por isso, o dinheiro é importante. Então, eu ser remunerada pelo meu trabalho é importante, tá? Quando alguém fala assim para mim, Thalita, o seu trabalho me ajudou a ter, a conquistar isso aqui na minha carreira, eu já vou também me sentir reconhecida. Salário, reconhecimento da forma como nós buscamos reconhecimento, depende muito de nós, eu acredito nisso. Deliana, é isso mesmo. Ó, salário digno. O reconhecimento está muito voltado com dinheiro, né? Para alguns, né? Valeu, essa imagem é muito importante. Bons salários, tá. Olha só, vamos começar a pensar uma coisa aqui comigo, tá? A enfermagem quer um bom salário, mas agora eu vou falar uma coisa para vocês, talvez vocês não gostem de mim, talvez vocês saiam dessa aula. A enfermagem estuda, a enfermagem lê livros, a enfermagem faz cursos. Segurem essa pergunta aí, tá? Pra gente ir adiante. Lembra que eu comecei falando para vocês ali da minha trajetória, que esse ano eu estudei bastante? Eu estudei para eu ser um profissional de valor. Ah, não tem dinheiro. Parcela, parcela. Por exemplo, tá? Porque o meu primeiro curso de coaching, que foi o curso que transformou a minha vida, e vocês podem falar, ah, é coach, aquele... vocês vão ver os memes do coaching, mas o coach sério, aplicado com a técnica correta, com o método correto, é uma ciência. Inclusive, fora do Brasil, todo gestor tem um coaching, tá? Então, existem coaches maravilhosos, assim como existem coaches que são realmente enganadores. Quando eu investi nesse curso de coach, gente, eu acho que ele custou em torno de R$ 6.000. Para mim, era louco pagar isso, porque eu tinha um salário de um enfermeiro, né? Então, eu parcelei em 12 vezes. E o meu desespero era tanto que eu falei, eu acho que esse curso vai salvar minha vida. E eu investi.
E eu comecei a entender que, para eu ter um retorno de algo, eu preciso mostrar que eu mereço aquilo. Eu preciso comprovar que eu mereço. Então, eu estudo, eu trago esse conteúdo para os meus clientes, por exemplo, eles têm resultado e é um ciclo que eu começo a mostrar que eu mereço, vocês entendem? Mas eu primeiro preciso me basear em conhecimento para isso, tá? Eu não vou falar de política, não adianta você ficar falando no chat aqui de política, porque eu não vou entrar na questão da política. Tem algo que vai muito além da política, tá? Que é o que você faz para merecer um salário melhor, o que você faz para merecer o reconhecimento. Por que eu estou falando isso, gente? Não é porque eu estou isolada no meu home office, não. É porque eu tenho contato com profissionais do Brasil inteiro, do Brasil, em diversas condições, né? Porque a cultura, ela muda de um estado para o outro. Então, algumas regiões do Brasil é um pouco diferente, certo? Então, eu converso com todos vocês o tempo inteiro. E eu consigo perceber que falta, sim, um olhar carinhoso para qualificação, para capacitação, prioridades. Ai, mas eu não tenho dinheiro. Prioridade, tá? Prioridade. De repente você vai num fim de semana aí pegar seu 13º e comprar, mulher, né? Bolsa, sapato e roupa. Essa bolsa, sapato e roupa, daqui um mês já não satisfaz mais. Se você tivesse comprado um curso, você poderia ter lá no seu setor depois um olhar diferenciado para o seu enfermeiro, do seu gestor, tá? Depois que fiz seu curso, mudei minha visão. Ah, eu ainda tenho meus alunos aqui. Deixa eu compartilhar, vou compartilhar aqui de novo a tela, tá? Eu achei que ela ia falar de algum curso, é o meu curso maravilhoso. Então, gente, é legal que vocês começam a pensar o que é essa valorização. E como é que eu ponho aqui? Gabriel, não está compartilhando a tela. Você põe para mim? Obrigada. O que acontece? Presta atenção aqui em mim, ó. A enfermagem tem uma coisa que é muito ruim, que é ficar repetindo como se fosse uma vitrola riscada, sabe? Um disco riscado. Fica repetindo o que todo mundo fala, sem pensar no que está falando. Então já começa por aí, tá, gente? Se você quer ser reconhecido e valorizado, você tem que parar de repetir o que a grande massa repete. Você tem que parar de ficar repetindo aquela coisa que todo mundo fala ao mesmo tempo. Olha que legal, a Simone falou que ia ter respeito por nós que estamos lá. Isso, ter respeito. Eu gostei dessa questão do respeito. Gostei. A gente precisa falar um pouquinho sobre a história da enfermagem, tá? Para poder entender onde nós estamos hoje. Mas eu vou falar bem resumido, porque, gente, a história da enfermagem, ela é imensa. É uma história, assim, imensa. Quando você vai ler, você tem que juntar várias informações de vários livros, vários artigos, para poder né, fazer uma aula de história. A intenção aqui não é fazer uma aula de história, tá? Mas é só para a gente entender. Então, olha só. A enfermagem, o cuidar, ele veio lá de antes de Cristo, quando tinham as práticas de cura, curandorismos, tá? Os líderes religiosos, os pajés, os feiticeiros. A pessoa ficava doente e eles faziam o quê? Toda não ai, gente, como é que eu vou falar? Um ritual de cura, né? Afastar a energia negativa para curar. Então, e as curas, elas eram feitas assim instintivamente. Ali já era o profissional, o enfermeiro cuidando. Então, quando você vai estudar a história da enfermagem, eles já falam que a enfermagem veio desde essa época aí, tá? Chegou, ó, eu vou passar bem em partes mesmo, bem espaçado mesmo, tá? A gente passou ali pela questão das colonizações, que aí vieram a questão dos padres, e aí os padres faziam a assistência aos doentes, né? Aquela questão da caridade, lembra? Lembra? Vê se tá lembrando algo para vocês. Então, aí depois a enfermagem passou a ser ali, não com esse nome de enfermagem, mas passou a ser ali ocupado na mão dos padres, por exemplo, tá? Começou a ter o êxodo rural, né? Pessoas começaram a sair da zona rural e vir para as cidades. Lotaram as cidades
vieram então as pandemias, as epidemias, na verdade, né? As epidemias para as cidades. Então começaram a criar os centros hospitalares com assistência médica. Meio que aqui, assim, ó, começa a diferenciar o enfermeiro do médico. Por quê? O médico, já desde lá de antes, ele começou a desenvolver uma ciência por trás do que ele fazia. E a enfermagem sempre na questão do cuidado, né? No século XVI, com essa questão, né, do dinheiro e tal, os padres começaram a se questionar se eles tinham vocação mesmo para ser padre ou não, e eles começaram a fazer outras coisas. Então, começou a faltar padres para o cuidado. O cuidado começou a ser feito por pessoas leigas, por serviçais. Aí vem a questão das prostitutas também. Então, qualquer pessoa que estava disponível, sem fazer nada, digamos assim, iam cuidar dos enfermos, certo? E aí, olha só, o cuidado, que é estar ali na beira-leito do paciente, sempre pulou de mão em mão para profissionais que estavam disponíveis fazendo caridade, certo? Os hospitais começaram a se tornar um espaço de estudo médico, século XVIII ali, né? Século XVIII. Então começou ali, ó, enfermagem e medicina. Enfermagem e medicina. Depois veio nossa querida Florence, né? Que a gente sabe bem aí, também tem uma história longa, uma história lindíssima de ser estudada. A Florence, que foi a primeira que pegou a nossa profissão, falou assim: para que essa baixaria, que esse negócio, porque a enfermagem é uma ciência. Vamos tornar esse cuidado uma ciência. E aí ela, né? Vocês sabem, ela participou da Guerra da Crimeia, ela foi contra a família dela naquela época, que a família dela não queria que ela fosse enfermeira, e ela treinou enfermeiras para levar para a Guerra da Crimeia, e depois ela acabou criando uma escola de enfermagem, foi aí que tudo começou a virar mais ciência para a gente. Tem outras enfermeiras do mundo, né, do Brasil também, mas eu só queria trazer aqui para vocês que essa valorização da enfermagem, ela depende muito da conduta da enfermagem. E até então, a gente tem aí ainda a questão da enfermagem por amor, não temos? Se vocês que estão aqui começarem a me contar por que vocês entraram na área da enfermagem, vocês vão falar assim para mim, ó, eu tive um familiar que ficou internado, eu fui cuidar dele e eu achei aquela profissão maravilhosa. Eu fiquei doente uma época e eu vi como era o cuidado e eu quis também retribuir. Alguns vêm porque falam assim, tem tanta vaga na enfermagem, eu vou fazer um curso porque eu vou ganhar bem, vou arrumar emprego rápido. Tem essas pessoas também. Mas, normalmente, o enfermeiro se encanta pela profissão por essa questão do cuidar. E aí ele vem, né, ele entra na área por esse cuidar. E percebam como está no DNA? Está no DNA da enfermagem? Está no DNA? Como que a gente tira isso do nosso DNA, que é desde lá da década do tempo, né, de muitos anos antes de Cristo ainda? A gente vai tirar isso, não é tirar, mas assim, modernizar, porque nós estamos em outra época, através do estudo e da ciência, certo? Só fazer um curso, gente, depois começar a trabalhar, como eu estava fazendo lá, isso não vai trazer uma valorização, tá? Então, assim, eu sou técnico de enfermagem, eu fiz meu curso lá em 2010 e eu estou trabalhando até hoje. Que livros que você leu? Que cursos que você foi? Que simpósio que você foi? Quem está aqui hoje, numa segunda-feira, num simpósio do sindicato, né? Parabéns, você já é uma pessoa diferenciada por estar aqui, por ter se interessado em participar de um evento que vai te trazer o conhecimento. O conhecimento, ele é muito poder. Então, a Florence, ela falou isso. Ela falou assim, gente, não para com isso. Tanto que tinha a questão da vestimenta. Ele exigia uma postura dos enfermeiros. Por quê? Para tirar o estigma de que a enfermagem era caridade, que era feita por prostitutas, para trazer respeito pela enfermagem. Tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês? Então, na verdade, esse resuminho que eu fiz da história é só para a gente entender que tá lá no nosso... tá na nossa raiz. E o que acontece? Olha só, também muda, gente, da cultura, tá? Porque fora do Brasil, existem diversas culturas diferentes. A gente sabe, por exemplo, que a enfermagem nos Estados Unidos é uma enfermagem totalmente independente, com
autonomia, com graduações, né, diferentes, respeito diferente, por quê? Eles construíram isso com os anos. Então, é muito provável, a gente que está aqui hoje não vai conseguir não vai conseguir vivenciar a enfermagem que a gente quer, tá? Mas a gente pode começar a construir para a enfermagem do futuro, assim como foi a Florence. A Florence fez muita coisa, mas muita coisa surreal para a época que ela vivia, e ela construiu um legado para o futuro. Não necessariamente a gente vai conseguir vivenciar esse aumento do salário, essa carga horária, mas talvez a próxima geração que venha consiga pegar isso, que foi resultado da nossa luta e do nosso interesse por manter a enfermagem viva, certo? Tá? A Aureliana falou que está fazendo um sucesso. Ah, eu peguei essa imagem aqui para mostrar para vocês, olha só. É um quadro, né? Uma pintura desse pintor aí, de 1747. Olha só, a enfermeira atenciosa preparando um lanche com ovo cozido. A enfermagem, gente, fazia de tudo. Cozinhava para a pessoa, porque ela tinha que nutrir aquele corpo que não estava saudável, certo? Aí hoje a gente divide essas funções com outras especialidades. Ai, mas lá no meu hospital, nananana. Posicionamento. Posicionamento, conhecimento da lei, conhecimento dos seus direitos. Tem muito na internet hoje, você consegue ter conhecimento dos seus direitos, tá? Disponibilizar o material, não pensei em separar material para vocês, não. E aí, chegando nos dias atuais, tá bom? Então, já passamos por toda essa história, né? A gente sabe que aqui no Brasil foi se formando dessa maneira aí. Quais são os nossos desafios atuais para que a gente consiga a valorização e o reconhecimento? Ou melhor, quais são os desafios atuais quando a gente vai falar sobre a carreira? Porque eu quero ser reconhecido e valorizado na minha trajetória profissional. O que será que tem hoje, na atualidade, que é um desafio para minha trajetória? Então, a gente tem aqui, ó, alta competitividade, tá? Não tem como negar que nós estamos com muitos profissionais se formando, muitos. Eu vou falar de cada item mais para frente, tá? Muitos estão se formando para conseguir trabalho. Isso, fixo da Marina, Gabriel, você pode fixar o da Marina? Olha só o que a Marina falou, que interessante. Ela falou assim: precisamos buscar aprimoramento, né, nossos conhecimentos. Vejo que muitos estão se formando para conseguir trabalho. Conhecimento científico sempre. Exatamente, tá? Tem uma diferença entre trabalho e carreira. E vocês vão percebendo isso conforme eu for falando aqui, certo? Então, alta competitividade, várias faculdades, muitas pessoas se formando. Isso vai impactar na sua carreira. A pandemia é um desafio. O que aconteceu, né? Uma loucura nesses 2 anos. Se a gente for pensar em tudo que aconteceu, eu vou falar nos próximos slides, tá? Outro item que eu considero um desafio é a era da inteligência artificial. Nós estamos na 4ª revolução industrial, que agora é a revolução da tecnologia. E eu não sei se vocês perceberam, mas a tecnologia, ela influencia muito no nosso dia a dia. Não é só a tecnologia de computador, celular, não, tá? É o que está por trás dessa tecnologia. E o último item que eu coloquei aqui é em relação à carreira moderna. E eu quero falar com vocês hoje sobre a carreira moderna também. Desfazer alguns estigmas e algumas coisas que já estão antigas e ultrapassadas. Se a gente continuar pensando lá no passado, né, há 10, há 5 anos atrás, a gente não vai conseguir valorização e reconhecimento, certo? Vou falar de um por um desses aqui agora, tá? Alta competitividade, olha só, entrei lá no site do COFEM ontem e peguei esse dado que é o mais atual. Nós temos 635 mil enfermeiros inscritos no Corém. Nós temos 1.500.000 técnicos de enfermagem inscritos no Corém, certo? Esse é um dado que está lá. Enfermeiros, no ano passado, era 500 mil e pouco. Com a pandemia, muita gente que tinha faculdade correu para tirar o seu Corém, porque o que aconteceu? Aumentou o número de vagas exponencialmente, de repente, em 2 meses, a gente tinha muitas vagas, certo? Então, no mercado de trabalho, com 630 mil enfermeiros aí, 1.500.000 técnicos, né? Estão distribuídos de forma diferentes pelos estados, certo? Então, em São Paulo é a grande maioria, depois vem Rio de Janeiro e depois vem Minas. Essa é a escala.
Então, você já sabe que se você está em São Paulo, você está no Rio, você está em Minas, a sua competitividade ela é maior. Aqui entra diferenciais, certo? O que eu vou precisar fazer para me diferenciar? Aqui entra escolha de especialização. Eu vou fazer uma pós que todo mundo faz, eu vou fazer uma pós que eu gosto, o que eu faço, né? Entra essa questão, que cursos que vão poder me diferenciar. Aqui entra também, gente, essa alta competitividade, o momento que você vai entrar no emprego novo e como que você vai se manter dentro desse emprego. Porque entrar é uma questão, se manter é outra questão diferente. A competitividade, o mercado de trabalho não vai mais precisar segurar você, porque, nossa, eu vou pegar esse profissional e vou desenvolvê-lo. Ele não precisa disso. Ele vai te desligar e vai pegar um profissional que esteja mais pronto. Porque a instituição não tem tempo mais para ficar, né, desenvolvendo tanto assim uma pessoa, a não ser que tenha outros interesses por trás. Durante a pandemia, né, que é um outro desafio, de repente lá para março, abril, maio, aumentou 700% o número de vagas de enfermeiros. Depois, o ano passado e agora, nessa época agora desses meses agora, esses 3 últimos meses, que eu estou percebendo, demissão, muita demissão. Foi falado isso no comecinho. Os leitos estão esvaziando, aquelas vagas, a galera está sendo desligada. E a gente também conseguiu espaço para lutar por melhorias durante a pandemia. Opa, estamos sendo vistos. Vamos aproveitar esse momento, esse burburinho para se movimentar. Então, a pandemia é um desafio porque a gente não sabe como que vai ser a nossa carreira, como vai estar o nosso mercado de trabalho. Eu não consigo, eu mesmo trabalhando com isso, gente, eu não consigo prever para vocês. Tudo vai depender de, teremos uma outra onda de pandemia? Não teremos. As instituições vão conseguir, né, sustentar o nosso piso salarial? Não vamos. É tudo muito incerto. Sendo assim, os melhores profissionais, eu vou arriscar dizer os melhores, vão ter os seus espaços. E os melhores não necessariamente é o mais inteligente, mas é aquele mais dedicado. Eu vou falar para vocês umas coisinhas mais para frente também, bem interessantes que tem a ver com isso, certo? A era da inteligência artificial. Aí agora a gente entra aqui, ó. A inteligência artificial, ela veio para apoiar, se eu for falar só da área da saúde, tá? Ela veio para apoiar o profissional da área da saúde a ter diagnósticos mais acurados, prescrições mais acuradas também, mais assertivas, para facilitar o nosso trabalho, para trazer segurança à assistência do paciente. Gente, hoje em dia, se você foca assim, ó, isso é seguro para mim? Isso é seguro para o paciente? Você já consegue entender o que você pode ou não fazer dentro de uma instituição, certo? A inteligência artificial, ela veio para trazer uma segurança que algumas vezes a gente não consegue trazer com o nosso raciocínio. Eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente, tá? Então, ó, maior precisão de diagnóstico, otimização do armazenamento de dados, ampla base de dados para diagnóstico precoce, softwares ágeis e prontuários eletrônicos, melhores recursos de tratamento de câncer. Então, tem se conseguido fazer o quê? Cruzamento genético para ver questões de câncer, tratamento de câncer. Não sei como que é na instituição de vocês, se vocês trabalham, mas, por exemplo, onde eu estava trabalhando, a gente já tinha muito avanço, que era, por exemplo, assim, o técnico de enfermagem colocava os sinais vitais lá no sistema, na beira do leito. Se tinha sinais vitais alterados, ele acionava uma escala chamada escala Mills, sinalizava para a gente lá no painel. Eu tinha 5 minutos para desativar aquele aviso, ficava piscando de vermelhinho. Então, eu tinha que ver se o paciente estava em desestabilização mesmo, se era uma situação crônica dele. E eu tinha que acionar o hospitalista, olha como é que estava. Então, algumas coisas que dependem do nosso raciocínio, eles estão tirando um pouquinho, tá? Dessas coisas que a gente precisa de raciocinar muito. Durante a pandemia, tivemos uma perda na formação, que possivelmente faz sentido. Marina, eu tinha notado isso em algum lugar aqui também, sobre isso. Na pandemia, aqui eu coloquei, não tiver estágio. Muitas pessoas não tiveram estágios. Isso faz sentido,
Faz sentido. E esse pessoal que não teve estágio, que ficou prejudicado, tem muita insegurança nesse momento da formação. É preciso buscar por pernas próprias esse conteúdo que faltou. Isso é uma realidade, viu? Isso que você falou. Então, gente, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês aqui falando disso de inteligência artificial. Por exemplo, esse robô que chama Laura. É um robô, mas é um robô que são aplicativos, tá? Qual que é a história da Laura? A Laura era uma menina, que eu não lembro quantos anos ela tinha, 3 ou 4 anos, que ela foi no pronto-socorro, não identificaram a sepsia nela, e ela veio a óbito. E assim, gente, identificar a sepsia é algo que é muito na cara, ou não tão na cara, né? Mas geralmente é muito na cara uma sepsia. Em criança ainda, né? Mas enfim, não identificaram. O pai dessa criança, muito indignado, muito entristecido, criou o robô chamado Laura, que o primeiro produto dele foi identificação precoce de sepse, por exemplo, tá? Então, e hoje em dia, quais são os produtos que ele tem? Ó, eles ajudam hospitais, operadora de saúde, secretaria de saúde. Eles têm deterioração clínica, aplicativo para isso, atenção primária de saúde, gestão de protocolos e perfil epidemiológico. Ele acabou criando várias outras ferramentas com o uso da tecnologia para apoiar os serviços de saúde. O que isso quer dizer no fim das contas? O que a Thalita está querendo dizer com isso? Que, meus amores, hoje em dia, tá? Nessa era que nós estamos, não é fundamental que você tenha destreza em funcionar o acesso venoso, que você tenha destreza em passar uma sonda vesical de demora, por exemplo. Você tem que saber, sim, a técnica e a não contaminação, tá? Isso com certeza. Mas o que vai te diferenciar, tem você e um colega no posto de enfermagem, vocês dois estão lá. Se eu tenho um aparelho que identifica a sepse precoce, o que vai diferenciar você e esse seu colega? A parte técnica ajuda muito, mas o que vai diferenciar você do seu colega é a parte comportamental, certo? A era da tecnologia veio para tirar algumas responsabilidades nossas de raciocínio, para pôr à prova os comportamentos. Então, quer dizer o quê? Eu vou colocar para vocês aqui que a gente chama de soft skills, tá? Deixa eu passar esse slide primeiro. Olha só, isso aqui vocês podem até printar, tirar foto, gravar essa informação, não esquecer disso jamais. Aqui no Brasil, em 2018, foi feita uma pesquisa com os gestores das maiores empresas e perguntaram assim: por que vocês demitem um colaborador? Aí eles disseram que é por desalinhamento, digamos assim, por deficiências comportamentais. Então, 91% dos profissionais, eles são contratados por competência técnica. Você vai lá na entrevista, eles vão te fazer perguntas, você vai falar que você sabe, nosso currículo é legal, nossa, tem informação, tem curso de tudo, vou contratar essa pessoa. Deu 3 meses, você é desligado por comportamento. Ou então, 5 anos, você é desligado por comportamento. Tenho em mente que hoje em dia, nessa era, no ano aí que nós estamos, tá? Isso vai ser cada vez mais evidente. O comportamento é o que vai te garantir a sua valorização e o seu reconhecimento. E a gente chama isso de soft skills. Aqui eu não escrevi soft skills, né? Soft skills, tá? Soft skills são habilidades leves, né? Habilidades suaves. Então, nós temos as hard skills, que são competências técnicas, que eu falei para vocês, às vezes manipular uma bomba, manipular um aparelho, manipular uma cama, ter ali, fazer uma saia, fazer uma evolução, né? Isso são coisas técnicas, certo? Coisas técnicas, e que são as hard skills, e tem essas competências leves. Se você procurar na internet, soft skills, vão aparecer várias fontes. Eu gosto de usar essa fonte aqui, que é do relatório que é feito de uma conferência mundial, tá? São 10, tem 10 na lista. Eu trago sempre as que eu acho que são importantes para a enfermagem, que não enche a cabecinha de vocês de informação, né? Aprendizagem ativa, o que é isso? Ir atrás do conhecimento. Hoje em dia a gente tem live, blog, Instagram,
Eventos como esse, sites, cursos. Lá, quando eu me formei, sentava na sala de aula, tinha uma aula, aí tinha um simpósio, aí sentava na sala de aula, aí tinha uma aula da liga. Tinham só essas opções, tá? Hoje, o que a gente tem? Diversas opções para buscar o conhecimento. Então, aquela frase, a faculdade não me ensinou, não faz mais sentido. Não cabe mais essa desculpa. A enfermagem, a faculdade vai ensinar para você o limite que ela consegue dentro do tempo que ela tem. 4, 5 anos, não dá para ensinar tudo. Você teve a questão da pandemia, como a Marina falou, que a faculdade não conseguiu suprir isso para você, que você teve dificuldade porque começou a ter aula online. O problema não é da faculdade mais, o problema agora é seu. Você cortou o cordão umbilical e você vai em busca. Tipo, então, por exemplo, igual eu estava lá 10 anos formada sem outro curso. O problema é meu. Eu tenho que ser ativa em busca desse conhecimento, tá? Criatividade também é uma soft skill, que é uma habilidade comportamental que ela está sendo exigida pelo mercado de trabalho. Pensamento crítico. O que seria pensamento crítico? Lá no seu setor, chegou o gestor e falou assim: olha, agora nós vamos começar a usar essa pulseirinha laranja, vamos pôr em todos os pacientes a pulseira laranja de risco de trombose, vamos supor. É você perguntar: nossa, por que laranja? Por que? Como foi elaborado esse protocolo? É querer saber de onde vêm as coisas. Começar a ter pensamento crítico. E até mesmo quando você for passar as informações para sua equipe, quem é técnico aqui não vai me deixar mentir, né? O enfermeiro que só chega e fala, faça isso porque a gestão mandou, ai, vai ser aquele burburinho, aquela fofocaiada, aquele, ai meu Deus do céu. Se o enfermeiro chega e fala assim, vamos precisar colocar essa pulseira laranja agora, porque aconteceu um evento há 3 semanas atrás e a gestão de risco estabeleceu agora, nós vamos fazer essa tentativa, viu, gente? O que vocês acham? É diferente a abordagem que eu vou ter com a minha equipe quando eu trago o pensamento crítico junto, certo? O outro item, inteligência emocional, a forma como você reage às coisas, a forma como você controla suas emoções, né? A forma como você percebe suas emoções e você dispara essas emoções para o outro. A inteligência emocional tem a ver com a empatia, tem a ver com a empatia, tem a ver com entender também o sentimento daquela pessoa e negociar com ela, certo? Resolução de problemas. Essa aqui é muito engraçada porque, por exemplo, chega lá no seu plantão, você tá pegando o plantão, e aí no meio do seu plantão você descobre que, sei lá, sua colega esqueceu de colocar minhas cachorrinhas. Sua colega esqueceu de colocar a NPT, ou sei lá, fez alguma coisa errada lá na NPT do paciente, enfim. O que você faz? Você resolve aquele problema ou você manda mensagem no grupo do WhatsApp perguntando quem foi, quem fez, o que aconteceu, certo? Iniciativa, proatividade para resolver problemas. Pegar para si, não importa, é continuidade, aconteceu. Resolve primeiro, depois busca o conhecimento ou então falar com a pessoa, entendem? E a liderança. A liderança é uma habilidade comportamental também muito requisitada. Gente, essas informações aqui, elas são muito valiosas, tá? Para quem está começando, para quem é técnico de enfermagem, para quem já está um tempo na carreira e não consegue promoção, por exemplo, pensa com você mesmo, por que você não consegue promoção interna? Quais desses itens podem estar faltando? Estudo, inteligência emocional, liderança, resolução de problemas. É mexendo nesses comportamentos aqui que muda a forma como você é vista pelo seu paciente, pelo seu liderado, pelo seu líder, pelos seus pares, certo? Dá para mim um joinha se está fazendo sentido, vocês estão muito quietinhos. Vocês estão aí? Vocês estão acompanhando? Vocês estão acompanhando, gente? Vocês estão. Tá fazendo sentido para vocês? Exatamente, Jaque. Se achar alguma coisa, resolve. A não ser que seja algo realmente que precisa saber do outro para não fazer besteira, né? Aí, beleza, tá? Então tá. Aí, meus amores, olha só. Falando em carreira moderna, que é um outro desafio que a gente tem.
Ó, quando meu pai entrou numa empresa, ele se aposentou praticamente na mesma empresa, tá? Só mudou o tipo de. Era empreiteira, então às vezes ele era convidado, assim, mas era tipo a mesma empresa. Ele ficou anos e anos na mesma empresa. Como que era lá? Lá entrava num cargo e tinha progressão de cargo, como se fosse uma escadinha, né? Até se aposentar. O sucesso do passado, dos nossos pais aí, sei lá, era que a gente se aposentasse na mesma empresa. É ou não é? Quem é que viveu isso? Então, assim, eu entrei como júnior, pleno, sênior, né? Quando eu comecei a trabalhar com coaching, fazer essas coisas, né? Aí eu comecei a me distanciar do hospital. Aí minha mãe começou a falar assim: mas Thalita, você é uma enfermeira tão bem sucedida. O que ela quer dizer com isso? Você não vai se aposentar no Sírio-Libanês, não? Você não vai se aposentar lá no Sírio, né? Você não vai crescer lá dentro? Você é tão bem sucedida. E na verdade eles não sabem muito, né? Que a modernidade, onde o que nós estamos vivendo hoje que eu digo de uns 10 anos para cá, a carreira não é mais feita pela instituição, porque antes, assim, gente, ó, na época lá do meu pai, né, que isso faz uns. Meu pai tem 60 e poucos anos hoje, como que era? A empresa tinha uma carreira para você, então a empresa tinha o desenho da sua carreira lá dentro. Você vai crescer, vai fazer assim, assim, assim. Era certeza que aquilo ia acontecer, né? Isso, Marina. Hoje a carreira é você que faz. Hoje é a gente que faz a carreira. Então eu tenho que entender qual é a minha habilidade, meu talento, o que eu gosto, que área que eu quero, como que eu vou fazer para chegar na área que eu quero. Eu não preciso necessariamente ter um cargo de gestão, eu posso ser assistencial, mas me especializar em alguma coisa, que a gente chama de carreira em Y, né? Então eu tenho cargos de gestão e tenho cargos de especialista. Se eu quiser, eu vou empreender. Se eu quiser, eu volto para o hospital. A carreira hoje é a gente que faz, como a Marina falou. Uma carreira não se consolida por conta própria. Ela requer tomadas de decisões importantes. Aquele pessoal que já fui eu, que fica assim, eu vou entrar nesse hospital agora, vou fazer essa pós agora. Quem sabe fazendo isso minha vida que melhora? Minha colega fez uma pós, fez um curso lá de laser, vou fazer também porque eu acho que vai dar certo. Essa tomada de decisões sem sentir o que quer, né? Ela não leva a lugar nenhum, tá? Leva um profissional que fica tipo uma barata tonta e ele vai falar o que esse profissional? Não tenho sucesso, não sou reconhecido. Olha só, não sou reconhecido, não sou valorizado. Não é que ele não é valorizado nem reconhecido, ele não faz o que gosta. Ele não pegou as rédeas da sua carreira e tomou conta da sua carreira. Ele foi deixando a maré levar, certo? Eu digo para vocês que hoje eu sou muito satisfeita com a minha carreira, muito satisfeita, muito feliz. Eu faço uma coisa que eu amo muito. Não é fácil, é bem difícil, tá? Eu não tenho salário no final do mês, eu não tenho 13º. A gente tem umas coisas aí relacionadas com impostos, mas eu estou muito feliz. Então, para mim, vale a pena esse desafio que eu tenho hoje. Quando pensa aí você está feliz em acordar cedo e ir para aquela instituição? Por que você não está feliz? O que é na sua carreira que não está encaixando? É a área? É o hospital? É o salário? De certa forma, você deixou isso acontecer? Durante quanto tempo que você está vivendo essa situação e que você não tomou ainda uma atitude para melhorar isso? Tá, então, a Erusca falou, esperar a empresa. Você vai esperar a empresa te dar a promoção interna? E se nunca vir essa promoção interna? Eu vou até contar um caso para vocês falando nisso. Deixa eu só passar mais esse slide aqui. Ó, carreira é a sequência individualmente percebida de atitudes e comportamentos associada com experiências relacionadas a... vou resumir esse texto aqui para vocês, tá? É um texto muito bonito, mas quer dizer o quê? A carreira sua, ela é uma associação de vivências que você tem na vida e das suas escolhas e comportamentos. A carreira deixa de ser, eu entrei, estudei, fiz pós, subi aqui subi aqui. Não, a carreira ela não é mais linear. Ela é mesmo confusa, ela vai e volta. Escolhi essa área, não gostei, vou voltar para ela, mas sempre com o sentido do que está fazendo, certo?
Então, as nossas experiências de vida e de profissão é o que forma a nossa carreira. Olha só que interessante, né? Eu nunca pensei em ser professora na minha vida. Eu nunca pensei em ser professora, eu nunca achei que eu ia ser professora. Eu vou só remover aqui um pouquinho, tá? Eu nunca pensei em ser professora, nunca imaginei que eu ia ser professora na minha vida. E eu não me achava professora. O ano passado, com a minha movimentação nas redes sociais, o que aconteceu lá no Dia dos Professores? Eu comecei a receber parabéns pelo Dia do Professor. E eu falei, gente, que coisa estranha. Então, o que aconteceu? Foi uma identidade profissional minha que se formou sem eu perceber. Comece a pensar nas identidades profissionais que você tem. Identidade é, por exemplo, eu sou enfermeiro, eu sou especialista em UTI, eu sou líder da UTI. Conforme essa identidade, você tem que ter um comportamento condizente com essa sua identidade. E se você quer mudar para uma outra carreira, você tem que começar a ter um comportamento condizente com onde você quer. Mas isso do professor foi muito interessante, que eu falei, gente, mas eu nunca recebi parabéns pelo dia do professor. E as pessoas me consideram como uma professora. Isso foi uma construção. Eu pensei, falei assim, construção que eu digo assim, foi uma consequência das minhas escolhas, né? Eu pensei, eu quero ser professora? Não. Veio, né? Então, você pode escolher algo que você quer, ou você pode também perceber o que está acontecendo com a sua carreira, para que caminho que ela está te levando. Tá bom, gente? Então, é só para reforçar realmente que a carreira moderna. Deixa eu pôr aqui de volta. Como é que eu ponho de volta, o Gabriel? Ah, obrigada. Eu não sei como é a opção. Carreira moderna. Então, você vai permear por vários locais, tá? Você não vai necessariamente entrar numa empresa, morrer naquela empresa, se aposentar naquela empresa. Tem a ver com adaptabilidade ao mundo moderno. Então, sim, você vai entrar em instituições com cada vez mais tecnologias, cada vez sistemas mais complexos de informatização, de SAI, de anotação de enfermagem, e você vai precisar se adaptar sim. É um caminho que não tem volta. Ah, eu não sei nem mexer no Word. Vai estudar sobre isso, certo? Um dia desses, uma gestora me chamou e falou assim, Thalita, eu tenho 20 anos como gestora e eu não tô sabendo mexer, acho que era algum sistema de informática. Ela pediu minha ajuda, mas eu não faço, não ajudo nisso, né? Mas eu fiquei pensando, como que a pessoa, depois de 20 anos no cargo de gestão, descobre agora que ela precisa aprender sobre tecnologia? Porque ela está sentindo o quê? Ameaçada. Não esperem se sentir ameaçados no trabalho de vocês para tomarem decisões importantes, tá, gente? Do que se desenvolver, tá? Ó, autodirecionamento, ou seja, eu vou direcionar minha carreira, minha pós, meus cursos para onde eu quero ir, busca pelo aprendizado e é voltado para os valores pessoais. Você pode sim recusar estar numa empresa que não condiz com seus valores. Você pode sim se inquietar e buscar umas condições melhores se aquilo não está fazendo bem para você, porque não tem a ver com o seu valor. Às vezes você está numa empresa que você percebe, ou então num cargo, sei lá, um cargo de auditoria, que você percebe que você tem que burlar, passar por cima dos seus valores para que seja feita lá a auditoria correta do produto. Você não pode fazer a auditoria correta do prontuário porque o gestor pediu alguma coisa lá que é antiético, que você não concorda. Você não precisa ficar. Tem uma infinita possibilidade para a gente hoje, tá? Quando a gente fala de escolha, eu estava até hoje olhando no COFEM para ver quantas especialidades nós temos, porque até então eu sabia que tínhamos 60 especialidades. Vocês sabiam que a gente tem tudo isso? Vocês sabiam que a gente tem tudo isso de especialidades na enfermagem? A gente tinha 60, agora tem 62, tá? Colocaram umas duas novas aí, pelo que eu contei. O que isso quer dizer, gente? Que você não está feliz fazendo uma coisa hoje, dá uma olhadinha nessa lista, vê quantas áreas que você pode, de repente, atuar ainda para ter a sua valorização e reconhecimento, certo? Tem 62 especialidades cadastradas. Especialidade, assim, são áreas que existem que podem ter pós-graduação, ou que você pode atuar, certo? Tem 62, tem um monte de coisa legal lá. Então, chegando aqui mais para o finalzinho da nossa conversa, quero dizer para vocês qual o caminho para o reconhecimento e valorização. Eu acho que vocês já entenderam bastante coisa aqui do que eu falei.
certo? Mas eu vou trazer para vocês agora um pouquinho disso, tá? Qual então o caminho? Tem a ver com o que a gente estava falando agora. Reconhecer, fazer escolhas com consciência. Não, gente, fazer assim, ó, fazer pós em urgência, emergência, porque abre portas. Sempre que eu falo isso, vira um tumulto, vira uma polêmica que. Mas é verdade. Isso era os docentes que falavam há 20 anos atrás, porque precisavam de um movimento realmente de enfermeiros do PS, e era por onde o enfermeiro entrava mesmo na instituição. Atualmente, a gente tem pós em clínica médica e cirúrgica. Então, o que, que você pode, quais escolhas, quando você está fazendo uma escolha, é com consciência? É o que você gosta de fazer? Se não, vai ser mais uma especialização jogada na gaveta, certo? Ou então eu tô lá, eu sou técnico de enfermagem de uma instituição e, poxa vida, tá tão longe da minha casa, mas eu vou continuar. Você está fazendo uma escolha consciente de continuar lá? Ou você tem a escolha consciente de o que, que eu posso fazer para ficar mais perto da minha casa? Então, essas escolhas com consciência vai trazer para você uma certa satisfação, tá? Do que você estar num lugar que você não escolheu direito, que você foi lá sem pensar, fez um curso porque seu colega quis fazer também, e aí você foi lá e fez o curso junto com seu colega. E você nunca usou aquela pós. Eu já vi gente fazendo pós em dermatologia, comprar laser e nunca usar. E aí fala assim: fiz um curso, não adiantou de nada. Foi um curso consciente? Foi um curso que eu fiz, me dediquei e depois eu vou investir para entrar naquela área? Isso tem que fazer sentido, tá, gente? Assumir o protagonismo, que aí é o tema central aqui. O que, que é assumir o protagonismo? Não responsabilizar ninguém pelo que está acontecendo com você, certo? Não responsabilizar ninguém. Dentro daquilo que está te acontecendo, tem algo que é só seu e tem algo que é de uma outra pessoa, né? Que realmente você não tem controle. E aqui entra de novo aquela questão da faculdade. A faculdade não me formou para isso, a faculdade não me ajudou nisso. O meu gestor não está me ajudando nisso. Ah lá, o paciente é surtado, eu não tenho culpa nenhuma. É a quinta vez que o paciente reclama de você e você não tem culpa nenhuma. É o sexto colaborador que diz que você tratou mal e você não é culpa sua, é o colaborador que é ruim. Gente, assumir o protagonismo é importante para a gente caminhar para o reconhecimento e valorização, certo? Um outro item aqui que eu considero importante é buscar sempre o conhecimento. Vou falar uma coisa muito importante para vocês, tá? Eu sempre repito isso nos meus encontros, nas redes sociais, para os meus alunos, porque eu converso muito com o profissional da enfermagem, enfermeiro, estudante ou técnico de enfermagem. Gente, o que tem de erro de português é grotesco, assim, é muito erro, começando pelo português, tá? É muito ruim, muito ruim. Erro de português. Você não sabe, por exemplo, avaliar um exame laboratorial. E aí, como é que você vai ter uma conversa com uma equipe médica de igual para igual se você não sabe o que você está falando? Como que vai ser? Como que a equipe vai olhar para você e te valorizar? Se você não sabe o que está falando, né? Eu estava falando com aqui antes de começar sobre a questão do controle de leitos, que agora a enfermagem tem assumido o controle de leitos. Por que foi dado isso para a enfermagem? Porque a enfermagem mostrou que tem conhecimento melhor do que o administrativo de controlar para onde vai cada paciente. Isso é uma conquista que foi trazida através do conhecimento. Eu sei o que eu estou fazendo. O que a enfermagem às vezes faz? Fica querendo se comparar com outras áreas, brigar. Quem vai aspirar, quem vai mudar decúbito, quem vai mexer no ventilador, quem vai não sei o quê, ao invés de aperfeiçoar o que lhe cabe, certo? Então, busque sempre conhecimento. Gente, leiam, sabe? Estudem. Cuidado com o português. Não tem como você querer respeito. Cuidado também com o jeito que vocês se vestem, com o jeito que vocês caminham, a roupa que vocês colocam, como que vocês arrumam o cabelo, as meninas, por exemplo. Como que você chega no balcão e aborda um familiar, aborda um paciente, aborda um médico, certo? Eu nunca tive problema, assim, de ser maltratada por médico, por exemplo. Nunca tive esse problema. Tem uns que são surtados, naturalmente surtados.
Mas eu sempre tive um bom raciocínio clínico, de chegar e conversar ali, falar realmente, não falar bobeira. A valorização, ela não vem para quem não merece, a valorização não vem para quem não sabe nada. Como é que você. Sabe quando a gente faz igual criança? O que você fala pro filho? Primeiro você almoça, depois você come o doce. Você vai dar o doce antes do almoço? Não, ele vai ter que fazer primeiro, ele vai comer a comidinha, depois ele vai ganhar o doce. Mas ele vai ter que fazer algo para isso. Então, tem muita gente esperando vir um valor, sentado, sem fazer nada para isso. Falando errado, andando, arrastando o sapato, com cara de cansado, roupa amassada. Entende? Que eu já vivenciei isso aí já, tá? Postura inadequada, liderança ruim. Não tem como a enfermagem ser valorizada enquanto ela se mantém culturalmente num patamar abaixo, sem estudo, sem orientação, sem informação. Eu duvido que vocês me falem aqui que vocês conhecem um profissional que tem postura, conhecimento, fala bem, tem liderança, se esse profissional está num hospital ruim ou numa instituição ruim. Eu quero que vocês me falem aqui se isso acontece. Às vezes a pessoa é apaixonada por aquela instituição e ele quer ficar lá. Mas normalmente os profissionais que se destacam por conta do conhecimento, eles conseguem atingir uma condição um pouco melhor. E essa condição melhor, ela não está aí para todos, infelizmente. A gente não chegou ainda nisso, tá? Desenvolver habilidades comportamentais, como a gente já falou bastante, certo? Liderança, gente, comunicação, estudem comunicação não violenta, estudem negociação, estudem liderança, estudem. Sabe que é uma coisa legal vocês estudarem? Só que isso é uma coisa muito ampla. Comportamento das pessoas, tá? Se eu começo a ter um conhecimento de como as pessoas se comportam, eu vou conversar com cada liderado da forma como ele vai me entender melhor. Porque eu vou entender o perfil daquele, o perfil desse. Para de existir aquelas reuniões em roda, sabe? Vamos fazer reunião. Aí bota todos os enfermeiros num círculo, o enfermeiro, técnico, todo mundo num círculo e começa, né? Porque isso aqui tá errado. Gente, cada um ali recebe informação de um jeito. Tem gente ali que nem merece ouvir nada daquilo, sabe? E a enfermagem ainda está muito assim relacionado com ordem, autoridade. Tem muito disso ainda na liderança da enfermagem. E se a gente for falar de liderança, a gente vai ficar aqui horas e horas falando sobre liderança, mas cuidem dos relacionamentos de vocês com as suas equipes, tá? Escolher bem, né, o que lê e o que escuta. Por exemplo, estou procurando um emprego, ó. A Jaqueline está procurando um emprego. E aí a Jaqueline, ela tem algumas escolhas. A Jaqueline, ela pode ir lá num um grupo que tem no Facebook de empregos, vaga para enfermagem, que é um muro de lamuriações, é gente falando mal o tempo inteiro de tudo, e ela vai entrar lá e ela vai se desmotivar com aquela, putz, a enfermagem é uma bosta mesmo, a enfermagem é muito ruim. Olha aqui, quanta gente falando mal, vai desmotivar totalmente para procurar emprego, ou ela pode ir para o LinkedIn, ler coisas interessantes, interagir com pessoas interessantes, estar com pessoas de sucesso, tá? Se eu fico assistindo televisão, gente, presta atenção em mim. Se eu sento quando eu chego em casa, assisto novela, assisto programas de tragédia, assisto aqueles documentários lá que tudo acontece de ruim, a minha cabeça ela tá sempre voltada para coisa ruim. Isso é comprovado cientificamente, tá? A neurociência. Minha cabeça tá sempre girando em coisa ruim. Se eu chego em casa, abro o computador, vou fazer um curso ali, sei lá, vou assistir a live da Thalita de hoje, que a live da Thalita ela vai falar sobre ponto forte para entrevista. Por exemplo, eu vou aprender uma coisa positiva, porque ela vai me trazer algo positivo, certo? Se eu sentar hoje, vou ler um livrinho de liderança antes de dormir, não vou ligar na novela, isso vai me despertar outros gatilhos. Vocês já viram pessoas com muito sucesso andar com pessoas que não têm tanto sucesso? As pessoas elas se aglomeram, tá? Grupo de reclamadores e grupo de sucesso. Grupo de sucesso, gente, eles ficam sempre conversando sobre como ter mais sucesso, como ter mais dinheiro. Já viram? Não sei se vocês sabem, mas tem algo que chama Mastermind. São cursos, são grupos de grandes mentes, digamos assim, né? São grupos que você paga para estar nele. Paga caríssimo. Esses grupos se reúnem para trocar resultado e sucesso,
tá? Então, eles só falam de como eles fizeram, como eles atingiram o resultado. Essa galera não fica no Facebook ouvindo reclamação. Então, você tem que cuidar de por onde você anda. Se você anda com um grupinho de reclamação, só reclamação que vai ter na sua vida. Vai ser difícil você enxergar alguma coisa boa. Se você anda com um grupinho daquelas pessoas que querem evoluir, você com certeza você vai caminhar junto com eles. Então, cuidado com o grupo de Facebook. Cuidado com esses grupos de reclamação que tem na internet, tá? Pelo amor de Deus, cuidado. Ah, e aqui, seguinte, é uma engrenagem, certo? Essa questão de como ter valorização, a valorização ela vai começar prioritariamente com você. A forma como você se enxerga na área, a forma como você valoriza a sua profissão. Poxa, a Thalita falou para mim que existem 62 especializações na enfermagem. Se você se animou com isso, você começou a falar, putz, a minha área ela é boa, eu vou procurar o que tem, né? Então, a valorização, ela começa por você. Você entendendo que você é um profissional completo, que você tem que só estudar mais, que você é um profissional que é um profissional muito valioso. A enfermagem tem muito valor, só que ela não se valoriza, certo? Porque ela fala errado, ela anda errado, ela se veste mal, não precisa de dinheiro para se vestir bem, não precisa disso. Você precisa ter cuidado com você, cuidado com a sua fala, cuidado por onde você anda. Então, essa questão da valorização, ela começa com a gente mesmo. E o reconhecimento, meus amores, é uma engrenagem, tá? É uma engrenagem que contém conhecimento, postura e movimento. Você adquirir um conhecimento e colocar isso para fora, trabalhar nesse, agir, ter atitude. Ai, tá ruim aqui no meu trabalho, vou fazer uma pós. Fez uma pós. Não adiantou de nada. Porque não colocou em ação, não se movimentou. A engrenagem do reconhecimento, ela existe, mas é o seguinte, aqui ninguém mais é criança para esperar que o reconhecimento venha do gestor, que ele passe a mão na cabeça e fale assim, você é um ótimo profissional. Se você aí parar de buscar o reconhecimento em palavras, gente, é lógico que é legal, é super importante a gente ter um gestor que elogia, um colega que fale bem da gente. Porém, se eu ficar esperando isso, talvez eu estacione no que realmente eu devo fazer. Eu fico só ali esperando, meu Deus do céu, ai, tô cansada, tô não sei o quê. Isso chama automotivação, né? É muito assim, ó. Quando você tá agindo, você tá brilhando, você tá fazendo, certo? Alguém vai te olhar. Não vai ser o seu gestor, vai ser o colega do lado, o gestor de outra área. Alguém que falou com você por telefone. Nossa, como você é educado, você é diferente. Pronto, reconhecimento. O reconhecimento não vai vir se você não fizer nada. Se você não agir, então o valor começa por você, profissional, enxergando sua profissão de outro jeito, tá? Estudando, se aperfeiçoando para falar com profissionais de igual para igual, para que você seja visto com bons olhos. E o reconhecimento comece fazendo, não busque o reconhecimento. Porque, gente, ó, todo mundo quer ser elogiado, não quer? Aí eu quero que vocês me falem aqui no chat qual foi a última vez que você elogiou um colaborador seu ou um colega seu. A gente quer, mas a gente faz pouco. E se a gente faz pouco, o outro também faz pouco. A população, por exemplo, quando a gente fala de a pandemia, não tem reconhecimento, mas depende de como que você se mostra. Vai ter agora a festa de final de ano, certo? Lá na sua família, Natal, Ano Novo. Você vai encontrar com a família. Se alguém falar assim, e aí, como é que tá lá a enfermagem? Ah, tá uma porcaria. Ah, aquele salário, aquele nananana. Se você falar isso, é isso que eles vão ver da enfermagem. Se você falar assim, poxa vida, a gente trabalha tanto, eu chego, eu cuido do paciente assim, minha responsabilidade é essa, minha profissão é assim, a gente começa a trazer para o público leigo o que realmente a enfermagem faz, mas o público leigo não sabe, porque a enfermagem não se posiciona, a enfermagem não aparece. Vocês entendem? Então, não cobre da população algo que você não mostra. Impossível. Que não é visto, não é lembrado. Então, se você está lá na sua reunião de família falando mal da sua própria profissão, eles vão enxergar a enfermagem meia boca. Só vai ter batidinha de aplauso aí quando rolar alguma coisa de novo. Certo?
Ok, meus amores? E é isso que eu queria dizer para vocês, tá? Para finalizar, esse aqui é um pensamento meu. A enfermagem, ela pode trazer ótimos frutos para quem não se acomoda, para quem estuda e investe em autoconhecimento. Então, o que eu indico para vocês, se vocês puderem fazer? Coach é sensacional, mentoria é sensacional. Leia alguns livros que sejam de autoajuda, se você quiser, mas busquem conhecer vocês, tá? Porque aí vocês, tanto faz se alguém te elogiou ou não. Você sabe quem você é, você sabe do seu valor, você sabe o que você quer, você sabe o caminho para o que você deseja, ok? Então fiquem com esse meu pensamento, tá? Autoconhecimento é fundamental para a gente ter satisfação na nossa carreira. E o meu nome é bem facinho de gravar, vocês conseguem me achar em todas as redes sociais, tá? Instagram, no site, no LinkedIn. Gente, LinkedIn, vai lá pro LinkedIn, pelo amor de Deus. Vocês conseguem me achar em qualquer rede social que vocês colocarem meu nominho lá, tá bom?